Vamos lá. O anime que detonou a Marvel, Demon Slayer Castelo Infinito. Mano, eu assisti no domingo o Demon Slayer. Nossa, o filme é bom demais. Quesitos adaptação. Teve algumas... Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Coisas que cortaram. Tem uma cena que me decepcionou de verdade, que eu achei que eles iam dar mais atenção nessa cena. Porque pra mim essa cena é bem importante pra sequência que vem a seguir. Que na cena a seguir eles foram lá e deram mais atenção do que nessa cena. Eu achei que eles podiam ter dado atenção pras duas. Mas, em comparação à cena que veio a seguir com a cena anterior, que ia dar a explicação pra o que ia acontecer na próxima, eu acho que valeu a pena a colocação do esforço em certos lugares. Enfim, em quesitos adaptação, muito bom. Cortaram coisas, tipo, irrelevante. O foda é que tem um flashback de 10 minutos pra uma hora final de filme. Que são técnicas quase... são 2 horas e 38 minutos de filme. É quase 3 horas de filme, na verdade. Nos 30 minutos finais de filme, foram basicamente 10 minutos de flashback do Akaza. Na adaptação, no mangá, são muito mais coisas que tem no anime. Até porque se eles colocassem tudo que tinha no mangá e se fizesse adaptação pro anime, ia ser mais ou menos uns 20 minutos só de flashback. Aí ia ficar maçante. Tudo que tem nessa parte do flashback do Akaza, ele é mostrado no mangá, no anime, indiretamente. Tipo, não é mostrado, sei lá, o bebê do Akaza que ele nasceu com dentes. Mas na adaptação pro filme, ele fala lá que ele era um menino amaldiçoado e já era um menino demônio por causa que ele já nasceu com dentes. Ah, não teve a parte dele treinando lá com o maluco. Foi da hora. A luta contra o Kaigaku e o Zenitsu. Pra quem não viu o filme, não é tecnicamente um spoiler, por causa que vocês nem sabem do que eu tô falando direito. Sinceramente, não me deixou emocionado. O filme não me deu muita emoção, pra ser sincero. Mas quesito adaptação muito bom. Trilha sonora, incrível. O 3D não foi tão utilizado no filme pra, tipo, demônios, poderes, essas coisas. Foi utilizado mais pro quê? Cenário. Os cenários longos, é bom que os caras estão começando a entender que, tipo, vai utilizar 3D? Utiliza 3D de longe. Utiliza, sei lá, tipo, panorâmica. Aquela cena lá do castelo se fundindo num cubo. Incrível! Não, aquilo lá é zica demais. Mas vamos deixar a Débora aqui falar? O filme do Débora, anime Deb, sei lá. fenômeno Demon Slayer Castelo E eu aposto que o próximo filme vai ser ainda mais incrível. Que vai ser em 2027. Mano, a luta com o Kokushibo tem que ser a melhor de todas. No mangá, a luta do Kokushibo é melhor que a luta do Muzan. Se a luta do Kokushibo não for inimaginável, inacreditável que não sei o que, é uma decepção, cara. A luta do Kokushibo tem que ser a melhor de todas no quesito. Pode ser até melhor que a do Muzan, porque em quesitos história, quesitos roteiro, é mais relevante a luta do Kokushibo que a do vilão final, que é engraçado, na verdade. Infinito chegou aos cinemas brasileiros. E quem esteve nas salas na estreia viu muita gente, vários pôsteres lindos, uma galera vestida a caráter, profusão de pipoca, bumbuns nas... O cara mijando na frente de todo mundo lá no bagulho. Mano, que palhaçada é essa? Lá no México, os caras confundiram, os mariachi confundiram fazer a música lá confundiram a sala pra eles fazerem a música dos créditos do filme. Eles foram lá e fizeram a música do Amigo Estou Aqui, do Toy Story, na sessão do Demon Slayer. Eles confundiram a sala e foram lá e tocaram Amigo Estou Aqui nos créditos de Demon Slayer. E sim, tá em todos os países, já tá disponível. Não sei por causa dessa palhaçada, sei lá, 2 meses depois tem que lançar o filme pro ocidente. Palhaçada, pô. Devia lançar no mesmo período pra, tipo, o impacto ser ainda maior. Pra, tipo, se o próximo filme, sei lá, o filme o parte 2 do Castelo Infinito for lançado globalmente simultâneo, vai bater bilhão, tipo, em uma semana.
Pode ter cadeiras, certeza. fãs felizes. Parecia até noite de gala na Era de Ouro da Marvel, mas era apenas um simples anime. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E Demon Slayer é a espécie de fenômeno que você adere pelo hype. Isto é, tem um monte de gente falando sobre a mesma coisa ao mesmo tempo. Até que você para e fala: silêncio! Tá bom, tô indo assistir esse negócio. Eu queria entender o motivo do hype. E eu entendi. Através da resenha a seguir, acho que você vai entender também. Então já deixa o seu like. A melhor coisa desse filme aqui pra mim foi a trilha sonora. A animação eu já esperava que ia ser boa demais. E a adaptação. A adaptação eles fizeram muito bem. O seu hype, já que estamos falando de hype, né? Se a opção estiver disponível pra você, se inscreve no canal se ainda não fez isso. Dá uma verificada se a sua inscrição não sumiu. Aconteceu isso com algumas pessoas, então dá uma olhadinha. E ativa o sininho de notificação pra não perder mais nenhum conteúdo por aqui. E que o algoritmo me ajude. Castelo Infinito já começa estranho na demanda de público, pois é um filme que é basicamente a última temporada do Demon Slayer, em forma de longa-metragem, ou melhor ainda, de uma trilogia de longas-metragens. E eles fizeram filme pra você até entender a história sem assistir o que veio antes. Mas fica o questionamento. Pra quê? Entre aspas, né? Que, tipo, se você não assistiu a última temporada, você vai entrar, tipo... como assim? Já estão na luta final, porra. Com os muitos personagens, sei lá, o último episódio da última temporada. Não dá pra ficar tão imerso assim na história. Então, olha que interessante. Enquanto a Marvel quase nada, tá muito foda. Conecta o seu deve ser eu falando um monte de coisa. E obriga o fã a fazer o dever de casa com filmes e séries que ele não está necessariamente empolgado pra ver, mas precisa. Mas só foi assistir Demon Slayer, pô. Eu achei muito pai que, tipo, tinha uma senhora e tinha um corno com a porra do celular lá na sessão. Nossa. Aí trouxe a mulher também, uma criança, um bebê. Não, essas pessoas nem deveriam ser barradas de entrar na porra da sessão, mano. Já começa que a droga do bagulho já foi classificado pra mais 18, que não faz sentido nenhum. Deve ser, sei lá, no máximo mais 14 ou mais 16. Mas só por causa que tem uns bagulho que, tipo... ele só foi classificado pra mais 18 por causa de questões de... muito colocada principalmente no flashback do Akaza, que são de, tipo... subtração da sociedade. É só por causa disso que foi botado mais 18. Mas as cenas gore, esses bagulho aqui, não é tão pesado, nem nada assim. O combo do cinema é uma merda. De acompanhar tudo? Mano, 60 conto. Eu peguei um Monster, aquele azul lá, podre, e eu peguei uma pipoca doce. Pô, quem vai pro cinema pra comer pipoca salgada, mano? Não faz sentido. Se você quisesse comer pipoca, você trazer de casa, fazer em casa, pô. Demon Slayer trouxe um filme inteiro, especialmente para aqueles que tiveram muito prazer em fazer o dever de casa. Isso se chama inteligência. Atender uma demanda que cresce a cada dia mais. Quem já conhecia a obra se deliciou ao ver os seus personagens na tela grande. E quem ainda não conhece ficou no mínimo curioso para poder ver o anime. E a partir daqui, spoiler do anime até o fim do arco de treinamento dos Hashira. Mas relaxa, zero spoiler de Castelo Infinito. Vejam aqui o meme que me representou enquanto eu aguardava a estreia desse bendito filme. Ao fim do arco de treinamento, Muzan, o grande mal, o diabão da história, sequestrou Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e a maioria dos Hashira pra dentro do seu castelo. Aquela dimensão... Ele sequestrou todos os caçadores. E jogou lá dentro do castelo pra ser a batalha final. Os demônios, ou como são chamados aqui no anime, Oni. Um verdadeiro labirinto em 3D que mistura engenharia e arquitetura histórica. Tipo, não faz muito sentido ter uma dimensão... como que um Oni conseguiu fazer uma puta dimensão inteira? Mas ok, eles conseguiram. Vai ser muito da hora quando o Castelo Infinito cair, a adaptação do Castelo Infinito cair, aí eles vão lá e saírem, tipo, só os destroços pro mundo real. Tipo... Eu não entendi muito bem no mangá, que eu li quando acabou o mangá, eu já terminei o mangá junto. Eu li no lançamento. Tipo, o castelo, ele implodiu e jogou na realidade, ou tipo, só uma seção só um pilar do castelo ele foi lá, implodiu e foi jogado pra realidade.
Porque se todo, tipo, todo o Castelo Infinito fosse lá e fosse jogado pra realidade quando a, o demônio que controla o castelo fosse decapitado, como que, tipo, ia sobrar espaço no Japão? Porque, pô, o bagulho é infinito, né? Como ele sequestrou os melhores espadachins. Sabe aquele. Não sei se você já assistiu o Demon Slayer, a primeira temporada. Sabe aquele Oni que tem o poder de mover a casa dele? Tipo, ele controla a casa dele com os gongos, esse bagulho. Tem um demônio que faz parte dos Luas Superiores lá, que ele tem o mesmo poder, só que em escala tipo infinita, multiversal. Multiversal mais mais. Aí, ela consegue. Depois que ela localiza todos os demônios usando, sei lá, algum rato, algum bicho, ela vai lá e consegue mandar todos de uma vez lá pra dentro do Castelo Infinito. Tipo, sabe os corvos que acompanham cada caçador? Então, basicamente, se eu me lembro bem, foi implantado algum bagulho nesses corvos aí, ou tipo, algumas aranhas, algum bichinho seguiu os corvos e conseguiu entrar em contato com cada caçador pra mandar eles pro Castelo Infinito. Se eu me lembro, foi isso. Agora, quando tava tendo a luta final da última temporada, o Muzan já conseguiu atrair todos direto junto com ele, pra dentro do Castelo Infinito. Os que não estavam lá dentro da mansão do Buyashiki, foi tudo o poder dessa Oninha que tem o poder de. Que nem o do maluco da primeira temporada. Do Japão. E que um doido já reconstruiu no Minecraft. Olha então isso. agora a Incrível, luta ocorre no domínio do inimigo. E assim como é no resto do anime, o conflito se resume a humanos versus demônios. Bem versus mal. Os demônios comem humanos. Esse é o filme. Os críticos de Demon Slayer geralmente pegam nessa simplicidade e nos clichês de alguns personagens. E eu concordo um pouco com isso, mas não o utilizarei como demérito. Demon Slayer possui uma fórmula bem batida, super típica de Shonen Jump. Porém, bem Olha, tipo, o bagulho é raso. É isso. E tá ruim. Ser raso é ruim. Tipo, tem muita obra que tenta se levar muito, mas não consegue estabelecer os bagulhos direito. Eu não consigo dar exemplos, por causa que eu nem sei o que eu estou falando direito. Mas, tipo, é tão profundo quanto o mar, mas tão raso quanto uma poça. Ou tão vasto quanto. É tão vasto quanto o mar, mas tão raso quanto uma poça. Tipo, Demon Slayer tem muita coisa, mas ele não se aprofunda em nada. Tipo, tem até os poderes que eles vão lá e colocam. Tem até uns poderes que bota lá no anime que, tipo, nunca mais é citado. executada. E aí, acredito eu, jaz o sucesso do anime. É o que eu apelidei de desgraça compacta. O anime funciona assim: você tem alguns episódios de premissa, e aí entram as lutas, e aí vem o flashback dos personagens envolvidos na luta. Vai terminando o flashback, a luta entra num clímax. Às vezes acontece da luta ser constantemente interrompida por flashbacks, o que também é bem típico de anime, ainda mais da Shonen Jump. E aí seguimos para o fim da luta, o clímax, resolução, e a fórmula se repete no próximo arco do anime. E aqui no filme do Castelo Infinito, eles usaram a mesma fórmula. Tá carregado de flashback. Alguns até... Olha, o único flashback que me incomodou foi por causa da adaptação. Foi a adaptação que eles fizeram do jeito que eu não. Eu achei. Tipo, foi um desperdício eles não terem colocado mais impacto nesse flashback. Que ele é importante pra caramba. Tirando isso, eu não vi nenhum problema. O foda foi o flashback do Akaza, que foi uns 10 minutos de flashback. Porra. Mas não tinha como eles compactar tudo, aquele bagulho, em uma cena, sei lá, de 5 minutos de flashback. Eu tive a impressão, repetidos, do anime para o filme. Então, se 10 você minutos, já 20, não lembro direito, mas eu acho que foi uns 10 minutos de flashback. assistiu bastante Demon Slayer, você vai se deparar com coisas É bom que já... que, tipo, na luta do Akaza, aí, tipo, só no finalzinho da luta que teve flashback. Só no finalzinho. No flashback da Shinobu. Foi, tipo, na finalização dela também.
Ainda bem, finalizou o bagulho, aí teve o flashback. Já conhece aqui. Não no E pode meio sentir da que o luta em ritmo si. da trama tá prejudicado por causa disso. Mas eu tenho a impressão que os roteiristas do filme fizeram essa escolha justamente para atrair a nova audiência. Porque não se engane, muita gente vai assistir esse filme sem conhecer direito o anime. Até sem conhecer nada de Demon Slayer. Estão indo pelo hype, pelo espetáculo. Então pode ser uma jogada inteligente colocar informação a mais pra galera nova se situar na trama que tá consumindo. Ainda nessa fórmula, eu destaco uma grande virtude: a intensidade de emoção, de drama humano. Certo que algumas dessas tragédias compactas de flashback são causadas justamente por demônios, o que remete de novo à simplicidade da história de Demon Slayer. Bem versus mal, não é muito complexo. Porém, Ainda bem que, tipo, a autora não ficou de palhaçada de que falou, ah, não, os demônios, eles são coitados, que não sei o que. Não. Eles eram humanos anteriormente, mas eles não são criaturas incompreendidas, que não sei o que. Não. Demônio é demônio, é mal. É mal e pronto, acabou. Mas eles se tornaram por mal. Ou por fraqueza, sei lá, por coagida a se tornar demônios, ou por falta de escolha. Sei lá, eles foram atacados, eles foram atacados, alguns sobreviveram e acabaram se tornando os demônios. Tirando isso, só tem um ou dois que foi por causa que eles são inocentes mesmo. Só um ou dois que são inocentes de verdade lá. Depois que. Antes de se transformar em demônio. Depois que se transformam em demônio, eles viram um capeta mesmo. alguns personagens têm umas tragédias que são causadas por seres humanos. Um exemplo muito bom disso é a história trágica do Kyojuro Rengoku, sempre bem lembrado. E aqui, no Castelo Infinito, rola o flashback de Akaza, o demônio, Lua Superior, número 3. Forte vilão pra caramba, com uma baita história cheia de drama humano e complexidade e muita emoção. Me pegou, caramba, a história do Akaza. Não, eu vou ser sincero, não consegui me dar uma puta reação emocional no filme inteiro, mas tipo, a apresentação visual é incrível. E sem spoiler, vamos adiante. Mas eu digo que o filme conectou muito bem a tragédia de Akaza com o seu próprio poder, motivação, estilo de luta. Foi muito bem feito. Fez total sentido até de um ponto de vista psicológico. Fica também explicado o porquê dele ter essas linhas. Só não mostrou de como que ele tirou as outras tatuagens. Porque na forma demônio ele tem mais tatuagens do que na forma humana dele, que ele só tem 6 tatuagens. Já que tô aqui falando ele fez do mais Akaza, depois? vamos aos personagens. Porque tava todo mundo lá. Até quem já morreu tem uma pontinha. Darei maior destaque para os Hashira e os Oni, que protagonizaram as maiores cenas. O que inclui, Eu achei também, tipo... Cara, não. Eu achei muito paia, tipo, a luta da Shinobu com... Qual que é o nome do demônio lá que a Shinobu enfrentou? O Doma. A luta da Shinobu contra o Doma, eu achei muito paia o jeito que foi... Tipo, eu tô tendo um retrospecto agora. Como que foi dirigido assim. Teve flashback, teve um negócio, tipo, normal, ok. Mas não podiam ter deixado pro começo do filme já ter acabado a luta dela? Ou, tipo, ter deixado pro próximo filme pra ter 2 lutas, aí deixar o último filme em si como a finalização da história? Pô, se fosse pra deixar a luta delas, tipo, a luta da Shinobu com o Doma e depois o Doma versus mais outros 2 personagens, podiam ter deixado como... Podiam ter finalizado aqui logo de uma vez nesse primeiro filme. Mas não, eles vão dar mais atenção. Eles vão, tipo, eles terminaram metade da luta aqui, finalizaram uma luta com o Lua Superior nesse primeiro filme. Na próxima luta vai finalizar a segunda parte da luta do Doma, Okushibo. Aí no terceiro filme vai ser todo o desenvolvimento pra luta do Muzan. Mas não sei, eu achei que a luta da Shinobu podia ser, tipo, sei lá, melhor. Mas, tipo, até a luta no mangá foi mais rápida, mas, tipo, mangá, né? Porque, tipo, ela não tinha nenhuma chance contra o Doma. As lutas. Haverá tópicos... Tipo, também,
O envolvimento emocional não foi lá aquelas Só pra coisas isso também. adiante. Shinobu teve seu momento de brilhar contra Douma. O Oni, Lua Superior 2, forte pra caramba. O nível de regeneração desse cara é absurdo. E a luta, é claro, ocorreu na fórmula Demon Slayer. Flashback trágico e violência. E foi uma das lutas mais lindas do filme. Não é a minha favorita, mas em termos de estética, beleza pura, a inspiração da delicadeza, Shinobu muito da hora. plasticidade. O poder de Douma é elemental de gelo, na sua versão demoníaca. Então teve poeira de gelo, cristal de gelo, lasca de gelo, gelo por toda parte. Sempre muito lindo. Aqui foi uma oportunidade para os animadores arregaçarem no talento e transformarem a cena de luta em arte. E eu não posso desenvolver muito a resenha nessa luta, porque senão é spoiler. O que posso dizer é que tivemos um pouquinho do passado de Douma, e eu gostei do que vi. É aquele personagem que emana a pureza do mal. Não foi muito bem mostrado. Esse aí eu posso dizer que foi um defeito do filme, tipo, não foi muito bem mostrado como ele é sádico. Isso acontece, sabe por quê? Por causa que a luta é cortada. A luta do Douma contra a Shinobu não é finalizada. Ela foi deixada para ser finalizada no próximo filme. É por causa disso que, tipo, a gente vê que, tipo, não dá muito impacto o flashback dele. Não dá muito impacto o flashback da Shinobu. Um maligno cuja aparência é de inocência. Tipo, pra quem vai assistir, sei lá, o Castelo Infinito, depois o Castelo Infinito 2, em seguida, vai ser muito mais impactante do que quem assistiu esse aqui e vai ter que esperar depois. Juventude, frescor, zero rugas de preocupação, o que torna ele um mal traiçoeiro e perigoso. Segunda luta de destaque, Zenitsu Kaigaku, por causa do passado de ambos. Aqui há a conexão direta entre os personagens e a temática do egoísmo de Kaigaku, que não entendeu que o objetivo do mestre era unir o melhor dele com o melhor de Zenitsu, pois seus poderes, propósitos, habilidades, personalidades eram complementares. Kaigaku permitiu que sua ambição se corrompesse e Zenitsu precisou lidar com ele. E deixa eu falar, adorei ver o Zenitsu em ação, no modo sério. Sim, como sabemos, aqui ele tá acordado na luta. Aqui no filme ele toma atitude. Ou melhor, no arco final ele começa a tomar atitude. Ele não deixa, sei lá, o medo, aquela palhaçada lá de alívio cômico dele vir à tona, não. Ele vai lá e toma atitude no bagulho. Foi muito da hora. Aqui, sabe aquela palhaçada que a autora meteu que... Ah, não. As inspirações, elas na verdade não existem. Mas aqui no filme temos dois Onis que antigamente eles eram caçadores. O Kaigaku, que é aqui, ele era um caçador anteriormente. Pra quem assistiu a primeira temporada do anime, vai lembrar dele que ele é o colega do Zenitsu de treinamento. É o quê? Aqui no Castelo Infinito, o Kaigaku, as inspirações dele, sim, são reais. As inspirações do Zenitsu, não. É tudo são habilidades, são técnicas. A rapaziada tem que começar a entender, tipo, termos. Tem que começar a entender mais sobre etimologia. Técnica. Técnica é a forma como você usa um movimento. Habilidade, o movimento em si. Poder, habilidade e técnica. Só o Kaigaku, tipo, os raios do Kaigaku eram de verdade raios. Aí fica explícito, tipo... e aquela palhaçada do Tokito se dispersar na névoa. Porra, eles estavam no meio de uma montanha e o Tokito era tão rápido e a roupa dele era grande. O Tokito usava uma roupa grande. Ele usa a roupa grande, além de, tipo, sei lá, ele usa pra confundir o inimigo, pra, tipo, não entender, tipo, aonde que ele tá. Até porque, se a roupa dele for grande, o inimigo não vai saber onde que tá, tipo, sei lá, onde que tá o braço dele na manga, onde que tá algum órgão dele na roupa, onde que tá alguma perna dele na roupa, na calça, que não sei o que. Aí, ele se move tão rápido e se move tão, tipo, suavemente, que ele vai lá e se funde com a névoa. A autora tem metido esse negócio aí, tipo, não, isso aí é tudo miragem, não, isso aí é tudo questão visual pra ficar bonitinho. É uma representação do que é.
os únicos poderes dos caçadores de verdade são a respiração, tipo... eles se tornam mais resistentes, mais fortes e mais ágeis, é só isso. Temos que de vez... Foi muito estranho ter metido esse bagulho. E fica mais evidente esse bagulho aí que, tipo, pode ser meio que uma contradição, ou, tipo, uma falha da autora, que é o tipo... Como que o Zenitsu, ele consegue dar uns pulos desgraçados, consegue, sei lá... sumir, aparecer um instante. Como que o Rengoku, ele conseguiu sei lá, do meio do vagão até ir à ponta do vagão e queimar o vagão inteiro lá do primeiro filme, com um único salto. Como que o Tanjiro, na primeira temporada, ele conseguiu cortar uma árvore com a espada ali, tipo, lançando um feixe de água de longe. Ele nem tava, tipo, usando a katana dele pra cortar a árvore. Tipo, tem umas gafes no anime que fica evidente. Se for ver no mangá, aí sim você não vai ver esses bagulho, por causa que lá não é, tipo... não é tão detalhado. De vez em quando ele consegue ser. A serenidade desse menino, tão oposta às suas cenas de comédia usuais, foi muito bem-vinda. Sem contar o poder, que deu ocasião para a animação avassaladora desse filme brilhar uma vez mais. O elemento do Zenitsu é o trovão, é a eletricidade. Então imagina a manifestação desse poder com essa animação nível luxo de Demon Slayer. Muito incrível. Bonito. E eu não vou dar spoiler, mas Zenitsu tem um momento onde ele brilha. E você vai dizer, mano! Respeito, Zenitsu. Respeito. Inosuke não teve tanto destaque, mas acredito que o momento dele chega nos próximos filmes. Não, e o mesmo pode ser dito de... Vai ser incrível. Vai ser incrível. Banai, Kanroji e Sanemi. Eu acho que ele tá tendo mais destaque aqui na minha resenha do que no filme. E o irmão dele também, Genia. Com certeza ainda haverá exploração da dinâmica desses irmãos. Já começou no anime, mas ainda não tá resolvido. Tokito também apareceu. Espero que a luta do Kokushibo e a luta da Shinobu do Doma finalizem no próximo filme. Não fique nessa palhaçada de, sei lá, a luta do Kokushibo vai ficar pela metade e vai finalizar no próximo. Não. No último. Não. Temos algumas pequenas cenas de ação, bem pequenininho mesmo, de um dos meus Hashiras favoritos. É o Gyomei. Ele é um personagem com quem eu me apeguei desde a última temporada. Tanto pela forma como ele tratou o Tanjiro durante o treinamento, quanto pela sua força absurda. Ele é dito Hashira mais forte. E não é à toa. Até agora, o que vimos dele foram cenas curtas. E ele já consegue ser, na minha humilde opinião, um tanto quanto épico. E durante o anime, ele também já recebeu a sua tragédia compacta. Sofreu bastante, né? O Gyomei. E o que dizer? Se tem um clichê que eu gosto, é o do gigante amigo. Sabe aquele cara grande, fortão, truculento, mas que por dentro é um ursinho? É por isso que eu adoro Shrek. Mal posso esperar pelos próximos filmes. Fiquei sabendo que vai ter luta aí do Gyomei contra Doma, contra Kokushibo. Mano, briga de cachorro grande. E, por fim, é claro que eu vou mencionar o confronto do filme. Tanjiro, Gyu, Akaza. Eu acho que dá pra resumir toda essa grande, enorme cena entre os três com a palavrinha payoff. Recompensa narrativa. Desde a primeira temporada, Demon Slayer plantou sementes na história entre Tanjiro e Gyu. Aliás, entre esses dois foi desde o primeiro episódio, mas também entre Tanjiro e Akaza. Também teve plantação de semente narrativa com... Vocês sabiam que só foi 20 milhões que foram feitos foi o orçamento desse filme? No filme do Trem Infinito foi 15 milhões. Você tem noção que isso ainda é baixo pro padrão da indústria, tipo, de filmes? Ainda é baixo. Ainda mais e é relativamente alto em animação. De Gyu, japoneses. Como Hashira da água. E os poderes de Tanjiro, que usa a respiração da água e do fogo. E eu tenho certeza que esse filme vai pegar bem no coração do fã, por causa do clímax narrativo e da luta. E aí, parêntese pra falar dessa luta como ela merece. Lembra que eu falei do valor estético do poder do Doma? Então, com Akaza foi a mesma coisa. Mas tira a leveza de Doma e troca por peso. A animação tava de um jeito. Cada golpe de Akaza, soco ou chute, trouxe impacto na colisão. E tudo absolutamente bem animado. Nada de PowerPoint, cena estática, longe disso. O frame rate dessa luta... Nego. Tem cena estática no filme, mas, tipo, é rápido. Cena estática que eu digo, tipo, feixe de, sei lá, o cara quebrando, o cara tá enfrentando um monte de inimigo na tela. Pá, troca a cena, pá, troca a cena, pá, troca a cena, rugido, gemido de dor.
aí troca a cena, aí volta pra animação. É esse tipo de quadro estático que estamos falando. Luta foi nas alturas. Frame Teve rate, numa explicação leiga, quadros porque a leiga estáticos aqui no sou filme. eu nesse assunto, é a quantidade de quadros por segundo de vídeo. Quanto maior o número de quadros, mais suave o movimento retratado. E essa explicação é um oferecimento do chat GPT. E o filme todo foi assim. Lutas muito, muito fluidas. E ao mesmo tempo, sempre que necessário, para poder trazer ao foco um poder específico, cheia de peso e impacto. E um elemento que ajuda a trazer peso e impacto é o som, que tava absurdo Não, de a trilha bom. sonora Só o tava muito som boa. já é Não motivo sei para se você. era um problema no auditório, no cinema que eu tava, que, tipo, parecia que tava tendo um eco lá no bagulho. Então, eu não acho que era a cadeira que eu estava sentado. Parecia que mais era os aparelhos de som. Principalmente, sei lá, na dublagem. Na trilha sonora eu não vi esse problema, mas nas falas dos personagens parecia que tava, tipo, tendo eco, vibração nas caixas de som de lá Você ir do no filme. cinema. Efeitos sonoros maravilhosos, condizentes com tudo que se passava na tela. E é claro, toda vez que você ouvia aquele... já subia o arrepio. Aqui no vídeo tá descendo o arrepio, pera. Já subia o arrepio. Esse instrumento se chama biwa, que eu apelidei carinhosamente de ukulele do demônio. Aí a minha mente corroída por anime de comédia vai longe, porque eu já imaginei a versão Gintama disso. Tá lá o Gintoki fazendo suas necessidades quando toca. E o coitado caindo lá no castelo infinito sem nem ter tempo pra subir as calças. Aliás, se acontece com você um negócio desse, o que você estaria fazendo na sua vida no momento que esse ukulele do demônio toca? Eu não sei exatamente o que eu foi estaria isso aí que eu fazendo. expliquei, irmão. É essa demônio aí que tem o poder de trocar as pessoas de lugar. Mas provavelmente eu estaria com o meu paninho de prato no ombro e o meu paninho ia descer comigo até o inferno. Mas Demon Slayer! Não só a última luta durou bastante, o que já é suficiente pra deixar nós, fãs de anime batalha Shonen Jump, muito, muito, muito felizes. Como também trouxe consequências. Eu já esperava por um desenvolvimento do protagonista Tanjiro, mas eu não tava esperando o que aconteceu com o Tomioka, o Gyu, que aliás virou um dos meus personagens favoritos do filme. Não teve desenvolvimento assim, ele teve feitos. Ele Ele teve mais e o feitos Akaza ainda. roubaram a cena. Foi lindo! E ainda, na animação, sinto que falarei mais do que você já conhece. 2D, essencialmente, com uma integração em 3D, que confere uma estética de quadro, como uma pintura, para vários cenários. Muito Fazem toda a diferença no sensorial, naquele labirinto do Castelo Infinito. E exalta muito a tradição cultural japonesa em outros momentos. E quando são cenários de natureza, é uma mistura de arte com realismo. Pintura. Uma pintura muito linda. As cores também, muito vibrantes, especialmente em certos golpes, tipo da respiração da água e do fogo. E na manifestação do poder de Akaza. Tem uma estética esotérica, brilhante, transparente, que na tela de cinema é espetáculo total. Enfim, é redundância, mas o filme inteiro é um show de imagens e estilo. Só que eu preciso confessar uma coisinha aqui. Eu nunca gostei do estilo da mangaka de Demon Slayer, e que foi pro anime também. O traço dela, o desenho dos personagens. O design Nunca dos personagens. O design. gostei. Foi uma coisa que até me impediu de ir assistir o anime em primeiro lugar. E eu precisei me acostumar uma vez que comecei. 1000 vezes o estilo do desenho de Jujutsu e Bleach. Esse último, um dos mais bonitos na minha opinião. O estilo do Kubo, o É por mangaka causa de que é muito, tipo, é redondo o estilo dela. Bleach é Muito intocável. Redondo e diferenciado simples. Ainda mais no mangá, né? Que e esteticamente incrível. Mas ressalto que esse pequeno defeito é mais gosto pessoal do que outra coisa. Não impediu a minha imersão, menos ainda de considerar o filme lindo. Linda, aliás, é a trilha sonora. Ah, vamos a Nossa, a ela. trilha Já sonora é a era melhor boa coisa nos desse filme. episódios do anime, em Mugen Train e agora em Castelo Infinito, a lógica só se repetiu. Mas devo confessar, a minoria das trilhas sonoras desse filme pegou aquele meu lado do cérebro que provoca a memória. Mas eu tenho que ser justa. Não é todo dia que surge uma trilha assim. Naruto é um bom exemplo de anime que faz muita trilha sonora memorável. Ouviu uma vez, grudou no cérebro. Attack on Titan, igualmente. Porém, esse filme de Demon Slayer Não, tem a trilha sonora trilhas desse filme é lindas incrível, não tem que como. servem a história e aumentam a emoção. Uma que eu amei é da luta com Akaza e Tomioka. O tema de Tomioka, principalmente. O que acontece com ele Eu assisti em português, tá? Eu tenho que ver se eu consigo arranjar pra eu assistir em japonês, pra ver como que é. Deve ser outra coisa, deve ser outro nível, na verdade. Opa.
E outra que destaco é a da pequena cena de Kokushibo, com o coro e o violino. Nossa, incrível, incrível. Como a música cresceu e avolumou o sentimento desse personagem, por menor que tenha sido a cena. Desnecessário dizer, aguardo muito as próximas participações de Kokushibo, porque a trilha sonora o precede. E aí chegamos ao fim. Sem spoiler! Nenhumzinho! Tô muito feliz. Ah, mas antes de acabar, preciso dar minha nota. Demon Slayer Castelo Infinito merece 5 Michael Jacksons de 5. E assim encerro o vídeo de hoje. Não, foi a melhor adaptação de filme. Só, tipo, retirar alguns bagulho que não tem muita relevância, assim. Levaram um amigo meu pra assistir o filme sem dizer que era um anime. Ele sempre teve preconceito com anime, mas ele estava 100% surpreso com o preconceito desfeito. Até me pediu indicação de outros animes. Incrível. Vai sair Chainsaw Man ainda esse ano. Espero que saia pro Brasil também. Assistir esse filme foi um suspiro no meio das bombas atuais que ofereceram pra nós. Tá saindo também o Toy Story. Versão 30 anos do filme. E você aí achando que eu ia passar o vídeo inteiro sem fazer uma piadinha com o Muzan, né? Olha, na boa, eu acho que você, fã de anime, fã de Demon Slayer, deveria ir no cinema. Vale muito a pena. Você que ainda não conhece, pode dar um trabalhinho ver o anime a essa altura. Mas eu ainda acho que vale a pena. Pela experiência que é assistir um filme dessa qualidade no cinema. Na tela grande, bem na sua cara, com a cor vibrante, com aquela sonzeira. Eu não me arrependi. Gostei demais. O minúsculo defeito que eu coloquei nesse filme pode nem ser um defeito pra você. Então a obra praticamente não tem problema técnico. Daí vem o meu notão. Quase a perfeição, mas a minha experiência maravilhosa. Da hora a escolha dos dubladores, mas como que já é uma escolha feita, o que eu não gostei foi a do Muzan, a escolha assim. E sabe o que é mais engraçado? Mesmo depois de assistir tudo até aqui, Demon Slayer continua não sendo um dos meus animes favoritos. Não tá nem no top 5, mas eu respeito pela sua qualidade, pelo óbvio carinho dos envolvidos. É visível em cada cena, cada respirar de personagem, cada efeito sonoro, cada paleta de cores que aparece na sua frente. Houve muito amor nessa obra. Amor pela arte e acredito até mesmo amor aos fãs. Por ser um filme lindo e um verdadeiro cartão de visitas do gênero Batalha Shonen Jump no cinema. Não só pro Japão, mas agora pro mundo inteiro. E quanto a você, já conhece Demon Slayer? Não conhece, mas se empolgou? Ou que não conhece, mas está empolgado para mergulhar nesse universo? Seja pelo hype do filme ou pela resenha desta que vos fala? Responde aqui nos comentários. E galera, hoje eu peço com todo carinho, cuidado com spoiler nos comentários. Evita, só evita. Esse é o tipo de filme que a experiência vai lá nas alturas pra quem não tiver spoiler. Eu não tive e isso contribuiu muito pra minha imersão. Ainda mais... Eles só bateram palmas no final do filme, foi muito da hora, na verdade. O filme. Eu assisti até os créditos. Não tem pós-crédito, tá? Finalizando as animações final, apresentando o discurso final o discurso do Muzan, aí finaliza. É muito bom o filme. Assistam.